Agora sim, vamos soltar na tela? Esse é o momento da marcação do pênalti. Pênalti marcado. Há um áudio nesse vídeo que já vai voltar para você. Não pensa que saiu do ar, não. Tá? O cara vai narrando. Estamos com 20 segundos. Reparem ao fundo que há uma movimentação dentro do túnel dos vestiários. Depois de um tempo, eis que de dentro do túnel surge a figura do diretor do Departamento de Árbitros da Federação Paulista de Futebol, Dionísio Roberto Domingos. Aos poucos ele vai se aproximando, chega próximo do assistente número 1, lhe chama a atenção. O assistente percebe, olha para trás, Dionísio se afasta e aguarda que os jogadores se afastem do assistente. Então ele retorna até o assistente e lhe passa uma nova informação. O mesmo não poderia, em hipótese alguma, ter qualquer tipo de contato com a equipe de arbitragem. Depois da marcação da penalidade, 1 minuto e 27 segundos. E aí começa aquela discussão de um lado do outro, né? Após o senhor Dionísio retirar-se do campo de jogo, o quinto árbitro corre na direção do quarto árbitro. Um minuto e 44. Lhe passa uma informação e o quarto árbitro, por sua vez, chama o árbitro da partida. 1:54. Dois minutos pós marcação do pênalti. Dois minutos pós marcação do pênalti, aí tem aquela confusão toda que você acompanhou, tá? O árbitro cercado pelos jogadores do Corinthians, do Palmeiras, enfim. Após uma conversa, decide-se pela anulação da penalidade marcada. É isso. Entre isso que vocês acompanharam, aqueles que nos assistem e aqueles que ouviram, essa é uma das peças de acusação, digamos assim, de que houve interferência externa feita pelo Palmeiras, que está rompido de forma institucional com a federação. Óbvio que houve interferência externa, isso é óbvio, não tem nenhuma dúvida, zero de dúvida, claro. Já no domingo a gente via isso, era muito claro. Na segunda-feira a gente mostrou aqui no Esporte em Discussão o blog do Fragoso, que mostrou com outras imagens claríssimo, e essas imagens que o Palmeiras mostra também muito claro que houve interferência. Portanto, se o tribunal fosse, se os tribunais fossem sérios, você teria um julgamento da coisa como ela foi, ou seja, houve interferência externa e o jogo seria anulado. Mas não é assim que os tribunais funcionam. Eu sempre coloco, se tudo que aconteceu com Portuguesa e Fluminense fosse ao contrário, iam tirar o Fluminense da primeira divisão e colocar a Portuguesa, então os tribunais são políticos. E aqui não é diferente. Então pode ser que arrume uma taxa que não vai pagar, pode ser que alguma coisa eles vão arrumar, que eles já saem com os resultados prontos. Os tribunais são fantochadas, como dizem os portugueses. São fantochadas, são representações. Eles representam, olha, a decisão é essa, ou seja, a decisão vai ser, o Palmeiras vai perder essa questão no Tribunal da Federação, porque o resultado já sai antes. Não adianta ele falar nada, porque já está resolvido antes. Então é fantochada. O Palmeiras faz bem de mostrar que houve claramente interferência externa e essa é a regra do jogo. Eu entendo que era legal ter o tal do vídeo, sim, mas não tem. E a regra do jogo é essa. Então, se fosse uma coisa séria, o Palmeiras teria o jogo indeferido. Teria seu pedido deferido e o jogo seria anulado porque houve uma irregularidade. Houve interferência externa e, portanto, o jogo tem que ser anulado conforme diz a regra. Mas como não é assim, o que vai acontecer? Não importa o que o Palmeiras mostre. E as decisões, a decisão já está tomada, eles vão indeferir. Eles só vão criar um jeito de indeferir. Porque é assim que eles tomam as decisões. Como caso Portuguesa e Fluminense, não importa, o Fluminense subiria. Fosse ao contrário, a Portuguesa não subiria. As decisões já são tomadas anteriormente. Então, claro que o Palmeiras tem razão no que ele está pleiteando. Não sei se vale toda essa reclamação e tal, mas ele tem razão no que ele está pleiteando. Mas não vai adiantar nada porque o resultado já está previamente concebido. E mesmo que o Palmeiras traga uma gravação e tal, eles vão dar um jeito, porque são tribunais
tribunais políticos, eles não vão à luz da lei. Acho que está muito exagerado, acho que o Palmeiras, como disse o Gagliotti, é só um paulistinha, mas ele está defendendo aquilo que ele entende que é justo defender, e ele tem razão nessa defesa. Acho que não vale tanta briga, não. E de repente influencia até no jogo de hoje, que é muito mais importante, contra o Boca Juniors, isso é complicado. Mas que o Palmeiras, que houve interferência, não tenho nenhuma dúvida disso, 100% de certeza que houve. Em relação a toda essa confusão, né? Até comentei ontem aqui nas redes sociais que talvez o melhor para o Palmeiras fosse passar uma régua nesse assunto mesmo e focar, porque tem muita competição importante pela frente. Não é desistir de uma luta, de uma briga, de uma mudança, né? E como sempre a gente é mal interpretado, né? Então todo mundo diz, se assaltasse a sua casa você não ia fazer o BO. Aconteceu isso comigo, eu fiz o BO e... é TC agora. É TC, circunstancial, BO não existe mais. O BO e não deu em nada, porque não dá em nada, né? Porque não dá em nada. Então, Vanderlei, eu acho assim, se for uma atitude, e outras pessoas disseram também o seguinte, o Palmeiras, ele é um defensor do VAR, já mostrou isso, lá na CBF votou a favor. Uma coisa, Vanderlei, é você ter uma opinião a favor de algo, outra coisa é você ser um defensor daquilo, né? O Palmeiras votou, e isso é verdade, a favor do VAR. Muitas das equipes do futebol brasileiro não votaram a favor da implementação, talvez porque não concordassem de ter que bancar o VAR no Campeonato Brasileiro, isso acabou não indo para frente. Agora, as equipes no futebol brasileiro, elas só se tornam defensoras de alguma coisa quando elas são prejudicadas. Então você pega o Campeonato Brasileiro, da primeira à última rodada, dos 20 clubes, pelo menos uns 18 vão reclamar da arbitragem, mas sempre quando eles são prejudicados. Não há um movimento dos clubes em relação a uma mudança de fato legítima na arbitragem. É sempre quando você é prejudicado, você se sente prejudicado, você tenta mudar. Passou aquilo, você não foi prejudicado no próximo jogo, você esquece. Então, eu acho assim, se for uma atitude de vanguarda do Palmeiras, de querer mudar uma arbitragem que é ruim, que todo mundo sabe que é ruim, o auxílio externo, na minha opinião, não posso afirmar? Não posso, mas eu apostaria todas as minhas fichas que teve auxílio externo na anulação do pênalti do Corinthians. Então, é errado, é errado. Então é isso, é uma atitude de fato que o Palmeiras quer mudar esse cenário da arbitragem brasileira, ou é, de repente, para mudar o foco? Aí você pensa assim, o Palmeiras está investindo demais há 1 ano e meio e não ganhou nenhum título. Se eu fosse diretor de futebol, eu procuraria alguma coisa para mudar o foco. Porque, perdeu mais um título, vai ter cobrança na diretoria também. Entendeu? Então eu enxergo isso muito mais como uma mudança de foco para a torcida. A torcida está no direito dela, um direito legítimo de reclamar. A reclamação do torcedor, essa sim é muito mais válida. Mas e a da diretoria? Será que a cabeça é a mesma dos torcedores? Acho que não. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que o Palmeiras daqui pra frente brigue por isso e faça mudar a arbitragem do futebol brasileiro para melhor. Aí eu vou dar o braço a torcer e eu vou bater palmas, entendeu? Mas não é o que eu vejo neste momento. Para mim é muito mais uma mudança de foco de tudo que aconteceu, até porque durante a partida em si foi um erro de direito, teria que ser impugnado o jogo, mas o Palmeiras jogando em casa com 42 mil torcedores não deu um chute no gol, entendeu? E o lance para mim não foi pênalti também. Então, dentro do jogo em si, o Palmeiras não mereceu. O Palmeiras fez aquém do que deveria fazer com todo o investimento que ele teve, apesar do bom trabalho do Roger Machado. Então é só essa questão. Se de fato a diretoria ela está a fim de uma mudança no futebol brasileiro, ou se ela quer mudar o foco, para mim, aparentemente está mais para a segunda opção. Agora, não podemos só esquecer uma coisinha, né, André? Que quem, por exemplo, apoiou a tese da implantação tem um pouquinho mais de força em reclamar do que aqueles que nem apoiaram, como você disse, apoiar uma coisa, defender a outra. Mas quem apoiou tem, digamos assim, um degrauzinho de razão em relação àqueles que não apoiaram. Então, José Manuel. É um caso delicado mesmo, que envolve o pedido de se anular uma decisão de uma partida que decidiu o Campeonato Paulista de Futebol. Segundo ex-árbitros e pessoas que conhecem bem as regras do jogo, não pode haver nenhum contato de fora com a arbitragem do jogo. E houve o contato do seu Dionísio, né, com a arbitragem ali. Eu não sei se ele faz parte, se não, realmente eu acho que o Palmeiras tem, a partir daí, já brigar. Zé, independente do que ele falou. De novo, eu preciso dizer que você está dizendo uma coisa correta, mas
em várias confusões, expulsa, não expulsa. É só recuar, a gente levanta aí, nós vamos ver. Várias vezes, esses homens da direção da arbitragem entraram no meio do bolo, ou para separar, ou para proteger o árbitro, percebeu? Ou para blindar, não importa. Isso já aconteceu várias vezes. Eu estou dizendo que, tudo bem, nada que é certo, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que não é uma coisa nova. Se isso for levar isso para frente, ótimo, tudo bem. O Dionísio só dá um cochicho, ele não protege nada, ele encosta e dá um chute. Não, eu sei, Flávio, eu sei, mas o fato de você ir no meio do bolo permite que eu vá no seu ouvido, que é uma coisa muito visível, e dê algum recado, ou não. Sim, mas ali ele não tá nem no bolo, ele chama de lado e dá um recadinho. Então, mas não pode ter nem esse contato que eu disse aqui na confusão. Isso mesmo. Quer dizer, não pode ter nada. Então não é novo isso. Se isso prosperar, deixa só o Zé terminar. Eu passo pro você, Nilson, por favor. Então, já a partir daí, o Palmeiras... Você se lembra do jogo Palmeiras Internacional, que o Barcos fez um gol de mão? E o árbitro, depois de um tempo, anulou o gol do Barcos e o Internacional venceu por 2-1, seria 2-2 o resultado. E o Palmeiras achou que houve interferência externa e levou ao STJD. Ele perdeu do STJD, mas foi lá brigar pelo problema ocorrido, dizendo que houve a interferência externa que não poderia. Ele está brigando de novo, ou seja, ele está tá repetindo o que ele fez naquela oportunidade. Eu acho que se o Palmeiras conseguir provar, a grande dificuldade é essa, que parece que houve, parece mesmo, mas ele precisa conseguir provar. Se ele conseguir provar, tem que fazer outro jogo mesmo. E agora, porque uma coisa, o Palmeiras joga mal, dentro de campo o Corinthians ganhou, não se sabe nem se o pênalti seria convertido, o Cássio poderia pegar como pegou depois nas cobranças do pênalti, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, dizia o poeta, né? Então, eu acho que ele está no direito dele de ir ao Tribunal de Justiça e de buscar defender esses direitos que ele realmente tem. E coloco mais uma vez isso, se pela lei não pode haver nenhum contato externo, a gente tem que ver se só esse contato aí, mesmo não se sabendo o que foi que o Dionísio falou lá pro Bandeira, pro assistente, já não é motivo para você discutir bem essa questão mais profundamente. Legal. O Nilson vai falar. Nilson César. Ô, Vanderlei, eu queria dizer o seguinte, eu sou desse tempo, né, porque eu acho um erro grande, o cara fala, eu sou do tempo, mas eu tô vivo, pô, eu sou desse tempo, mas já vivi tempos, e você também, o Flávio, que é mais antigo aqui também, nós vivemos tempos que quem decide é o árbitro. Essa coisa aí eu sou meio Flávio Prado, eu não sou favorável a tanta coisinha de vamos ver aqui no vídeo, vamos conversar com o quinto árbitro. Nossa senhora, quinto, olha as expressões que nós temos agora. O quinto árbitro considera melhor que os 5 juntos. Pois é, isso quer dizer, do quinto árbitro correu para o quarto árbitro não sei o quê. Para com isso. Futebol tem que ter um cara que é o árbitro. E o cara tava dentro da área no lance. Correto ou não? Tava dentro da área no lance. Sim. Esse cara é o cara que tem que decidir. Os outros estavam a 850 metros de distância. Eu sei que não é assim agora, que agora tem a comunicação, que o cara fala uma coisa para um, o outro fala uma coisa para outro. E você sabe que eu acho uma coisa também, de tanto, escanteio, não sei o que, o cara não concentra em apitar o jogo. Sabe, quem trabalha com ponto sabe disso. Quando você tem uma mala no ponto só falando o que você tem que fazer, você não concentra naquilo que você está fazendo. Ou então desvia a atenção daquilo que você está fazendo. Mas às vezes ajuda. Não, às vezes ajuda, mas desvia. Num momento como você tem que decidir, um árbitro tem que decidir, em 1 segundo. Se ficar um monte de gente buzinando no ouvido, olha, canto, isso, não sei o que, desvia a atenção daquilo que ele tem como objetivo principal, que é apitar a partida. Porque a decisão do cara é 1 segundo. 1 segundo ele tem que decidir. Então, meu amigo, eu acho que essa história de muita gente na arbitragem não é legal. Eu sou favorável, erro ou acerto, que o árbitro cometa. Entendeu? Errou ou acertou, que o árbitro cometa. Se é árbitro de peito,
Se é cara de peito, o cara não fica aceitando influência. Ah, para de ligar o telefone aqui, é brincadeira. Se é árbitro de peito... Você desligar o telefone. Eu vou desligar. Eu já pus no mundo, mas não fica... Perde o foco. Entende tecnologia. Perde o foco. Se é árbitro de peito... Interferência externa. Olha, não interferência externa. Não adianta quinto árbitro falar, quarto árbitro Somos falar, cobradores. terceiro árbitro falar. Pode falar quem quiser. Se é um cara bom, se é um cara de peito, ele vai lá. Cal ou não cal? Acabou. A responsabilidade é minha. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Claro. Prestou atenção? Não, muito. Tem fundamento Sempre. que eu tô dizendo. Eu sei que não tem. é retrocesso. Isso não é retrocesso. Não, Todos compreendemos. É lógico, isso não é retroceder, mas é uma maneira mais correta para você fazer o futebol e para essas frescuras que nós estamos vivendo aí. É muita frescura pro meu gosto. Corre o quinto árbitro, avisa o quarto árbitro, o terceiro árbitro fala aqui, árbitro de linha, árbitro de não sei o quê, árbitro no fundo do gol. Nunca precisou isso o futebol? Nunca precisou isso no futebol. Por que agora tem que ser desse jeito? Entendi. Eu não concordo. Tá bom. Eu gosto da... Ficou claro, ficou claro. Não, agora não precisa. Bruno vou Prado, repetir, não. Obrigado, Nilson. Não, obrigado, Fausto, pela gentileza e pelo apoio. Meu caro Bruno Prado, queremos ouvi-lo. Bom, eu vou muito na linha do que o André falou. Acho que o Palmeiras ele tem a reclamação dele. Também acho que houve interferência externa, como não foi a primeira vez, também acho que em outros casos isso aconteceu. Então, na teoria... Tem até, Bruno, lei, só acrescentando, tem até repórter que é consultado. Você quer mais interferência externa do que isso? Sim. Vanderlei pode falar isso, deve ter sido na carreira consultado. Tem repórter... E mantive-me mudo. Escuta, foi pênalti ou não foi pênalti? O que a televisão tá mostrando lá? Ou não? Isso sim. Isso acontece. Então, acho que já aconteceu várias vezes a interferência externa. Na teoria, se olhar a lei ali, interferência externa, você pode anular o jogo. Pode acontecer, se você seguir tudo ao pé da letra. Mas a parte que eu concordo com o André, não vejo uma vontade de melhorar o futebol nisso. Acho que aqui no Brasil os dirigentes eles pensam muito no individual e em resolver a vida dele. O presidente do Palmeiras ele faz um discurso pro eleitor dele, vamos dizer assim, que é o torcedor e é o conselheiro. Ele faz um discurso pro eleitor dele. Aliás, o mandato dele acaba no fim do ano, ele deve se candidatar à reeleição. Então ele faz um discurso pro eleitor dele, como o do Corinthians faz, o do São Paulo faz e de todos os outros. Não tem uma preocupação com o campeonato. Mais um momento que eles aproveitam. Sim. O treino aberto. Sim, também pode seguir. Tem muito de populismo ali. Então, ele que está preocupado em resolver a vida dele. Ele pensa, se eu não fizer nada, eu vou ser pressionado. Então eu vou fazer um discurso mais forte. As pessoas não estão preocupadas em melhorar o futebol. A arbitragem está ruim, então vamos trabalhar. Como a gente pode melhorar isso aqui? Não, ninguém está preocupado. Como a gente discutiu aqui, qualidade de jogo. Não, os jogos não estão bons. Pode melhorar. O que a gente pode fazer para melhorar? Ninguém está preocupado com isso. Se eu ganhar o jogo pode ser uma porcaria que eu vou achar lindo. Então, não existe essa preocupação. Então, é um discurso mais político. Palmeiras tem as suas razões e eu acho que, como eu até falei no Camisa 10 hoje, se esse jogo for anulado, não acredito que será, eu acho que não é bom nem pro Palmeiras, porque se jogar de novo e perder, ele vai perder de novo, e se ganhar, sempre vai ficar, ganhou no tapetão, vão fazer as mesmas piadas que fazem com o Fluminense. E até outro assunto que não tem nada a ver. O Mundial de 51 do Palmeiras, ele vira piada porque o Palmeiras vai buscar uma coisa de anos atrás, que mesmo que tenha sido importante na época, por você buscar anos depois, coisa que já está bem distante, as pessoas acabam tirando sarro, acabam desvalorizando uma coisa que pode ter sido muito legal na época mesmo. Então, eu acho que se isso acontecer para a história do Palmeiras, não seria legal, apesar de, ao pé da letra, ele ter as suas razões para isso. E o nosso Márcio Spímpolo? Eu acho que cada um tem que brigar pelo que acha que é do seu direito. Mas eu só acho engraçado o seguinte, eu tenho amigos... Essa introdução você podia ter deixado de lado. Eu tenho amigos corintianos, tenho amigos palmeirenses, e só acho que quando é no dos outros é legal. Mas quando é no próprio, aí a pessoa chia, né? Por exemplo, no episódio Edilson Pereira de Carvalho, eu tive amigos corintianos que foram... Tem que fazer de novo os jogos, sim, porque não sei o que. Acharam o máximo realizar os jogos de novo. Agora, esses mesmos amigos corintianos, eles tiram sarro dos palmeirenses que querem a realização de um novo jogo
Tá concordando agora? Tirou sarro, agora você concorda, né, Zé Bolão? Continue. Entendeu? Aí agora os caras acham que o palmeirense é motivo de chacota porque eles brigam por uma nova partida decisiva do Campeonato Paulista. Assim como os palmeirenses tiraram sarro dos corintianos lá atrás. E hoje vice-versa. Título de 51 é fax que volta, como o corintiano colocou nas suas páginas. Deixa aí. eu só aproveitar para você não perder o... Claro. O André identificou um Twitter oficial do Corinthians, né, André? Eu voto para você, Márcio. O que diz o Twitter? Abre aspas. Estamos em 2018 e ainda tem gente usando o fax, né? O desenho ali do fax. Fazendo uma referência. Piadinha, né? É isso aí. Só para reforçar Então, o que está sendo dito. Piadinha. Continue. É mais um exemplo disso que eu tô falando, né? Tá tirando o sarro do Palmeiras, que tá tentando alguma coisa fora de campo para realizar um outro jogo, pleiteando o título de 51, essa coisa toda. Mas o Corinthians lá atrás no episódio Edilson não adorou que o jogo foi realizado de novo? Será que o Corinthians seria campeão se os jogos não fossem realizados? Não. A situação era desfavorável ao Corinthians naquela oportunidade. Então, cada um tem que brigar pelo seu. Se o Palmeiras... Eu só acho que é a hora errada, Vanderlei, porque o Palmeiras tem um jogo hoje. E isso pode pilhar jogadores, comissão técnica, a diretoria que já tá pilhadíssima, torcida, e isso não é bom. Isso não é bom, entendeu? E isso não é bom, entendeu? Toma um remedinho que tua época já foi, viu, Roberto? Então, aliás, a Núbia Oliver deu uma entrevista pra UOL, você viu, Vanderlei? A Núbia Oliver deu uma entrevista pra UOL, aí disse que o Vampeta não era de nada. Então, Vanderlei, faz parte da rivalidade, faz parte da gozação, só que isso inflama a torcida e isso não é legal. Mas acho que o Palmeiras, se acha que foi prejudicado, tem que ir até o final e tem que se atirar de cabeça nessa história, que o que aconteceu domingo foi uma vergonha, hein? Você sabe que, presta atenção. Todo mundo meteu o bedelho ali, hein? Quando vocês deixam, procuro prestar atenção em tudo que vocês falam. Porque além de aprender, respeito e tal, e posso falar alguma coisa em cima. De tudo que você falou, eu só penso uma coisa. Quando você falou que é fora de hora, eu acho ao contrário, que é o momento. Porque quanto mais tempo passa, a coisa fica esfria. Então, se o Palmeiras, não vamos falar, só vamos falar na quinta-feira, nego, com todo respeito, a morte do Papa é notícia há 3 dias. 3 dias é a notícia mais badalada do mundo. Mas todo mundo fala. Depois do 3º dia, temos fumaça branca e um abraço. Não, hoje não é dia, só que hoje joga, né? Então, mas aí é inevitável. Eu acho que o Palmeiras, o jogador do Palmeiras vai entrar contra o Boca pensando no que o tribunal vai decidir que vai ser contra. Mas ainda cabe.